Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal encontra menções a Dias Toffoli em celular de Daniel Vorcaro e ministro nega relação pessoal ou financeira com o empresário. Anvisa suspende venda de fórmula infantil da Nestlé após encontrar substâncias acima dos limites previstos na lei. Ataques russos deixam 2 mortos na Ucrânia e milhares de prédios ficam sem aquecimento. Governo Trump se prepara para enviar porta-aviões ao Oriente Médio e aumenta a pressão contra o governo iraniano. Menina de 13 anos sofre estupro coletivo em São João do Meriti após ser confundida com namorada de traficante rival. E veja também, São Paulo e Bahia vencem e lideram o Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou ao presidente do STF um relatório sobre os dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Os agentes da Polícia Federal encontraram no aparelho menções ao ministro Dias Toffoli, que também é o relator da investigação sobre os desvios no banco. Na manhã de hoje, ele negou ter qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro. As menções a Dias Toffoli aparecem em conversas no celular de Vorcaro. O gabinete do ministro Dias Toffoli chamou de ilações as menções ao nome dele e afirmou que não há motivo para ser alegada suspeição do ministro no caso. O gabinete esclareceu que a Polícia Federal não tem legitimidade para o pedido de suspeição e que uma resposta será apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Em nota, a defesa de Vorcaro criticou os vazamentos seletivos das investigações, que acabam por gerar constrangimentos indevidos e construção de narrativas equivocadas. Na manhã desta quinta-feira, o gabinete de Dias Toffoli voltou a se manifestar em uma nota pública e negou ter qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro. O ministro, que é relator da investigação sobre o Master no STF, admitiu que integra o quadro societário da Maridit, mas que a administração da empresa é feita por parentes. A nota afirma ainda que essa condição é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura, que veda apenas que magistrados exerçam atos de gestão. A nota informa que a Maridit integrou o grupo Taiaiá Ribeirão Claro, responsável pelo resort Taiaiá, até 21 de fevereiro de 2025, quando foi concluída a saída por meio de 2 operações. Em 2021, os irmãos do ministro venderam parte das cotas que tinham no resort por mais de 3 milhões de reais. O ministro também nega conhecer o gestor do fundo Harlem e rejeita qualquer relação pessoal com Daniel Vorcaro ou com o cunhado dele, Fabiano Zettel. Segundo o comunicado, Toffoli jamais recebeu qualquer valor. O BTG Pactual anunciou que vai comprar até 48% da fintech Meu Tudo, uma empresa que atua na oferta de crédito pela internet. No início da semana, o banco divulgou os resultados financeiros do final do ano passado. O lucro ultrapassou os 4,5 bilhões de reais, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2024. Essa nova operação do BTG faz parte de uma estratégia para aumentar a presença no atendimento a pessoas físicas. O Banco do Brasil registrou um lucro líquido de 20 bilhões de reais no ano passado, mas esse resultado representa uma queda de mais de 45% em relação a 2024. A presidente executiva do BB, Tarciana Medeiros, destacou que o ano seria de ajustes após o balanço do banco ser fortemente afetado pelo aumento da inadimplência e por novas regras contábeis. Nesse ano, o banco projeta um lucro ajustado entre 22 e 26 bilhões de reais. E o governo federal autorizou o leilão de 18 novos blocos de pré-sal nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.
A estimativa de arrecadação é de 3 bilhões de reais. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, com a medida, o país vai criar condições para realizar a maior rodada do regime de partilha já organizada no Brasil e vai ampliar o número de áreas disponíveis para exploração. A pasta diz que o impacto esperado é direto sobre a economia, com geração de receitas públicas, atração de investimentos de longo prazo e fortalecimento da cadeia produtiva de óleo e gás. A estimativa de arrecadação é de 3 bilhões e 200 milhões de reais em bônus de assinatura e mais de 1,5 trilhão de reais em arrecadação governamental ao longo dos anos de contrato. O governo Lula também espera mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em investimentos. A Agência de Vigilância Sanitária suspendeu a venda de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino, fabricada pela Nestlé Brasil. A Anvisa identificou níveis de selênio e também iodo acima dos limites previstos na legislação sanitária. A recomendação é que os consumidores verifiquem o número do lote na embalagem e interrompam o uso caso o produto esteja entre os afetados. E 2 pessoas morreram e milhares de prédios residenciais ficaram sem aquecimento após ataques russos na Ucrânia. Ataques russos contra a Ucrânia provocaram a morte de 2 civis no leste do país e deixaram quase 2.600 edifícios residenciais sem aquecimento na capital Kiev. As autoridades anunciaram nesta quinta-feira que na cidade de Lozova, no leste, atingida por mísseis e drones, um homem e uma mulher morreram em suas casas e 6 pessoas ficaram feridas. Na capital Kiev, onde os ataques noturnos russos voltaram a atingir a infraestrutura energética, o prefeito Vitaly Klitschko relatou 2 feridos e quase 2.600 edifícios sem aquecimento. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 24 mísseis e 219 drones contra a Ucrânia durante a noite de quarta-feira. Os ataques foram direcionados principalmente contra as cidades de Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa. Em Dnipro, 4 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 crianças, e quase 10 mil casas ficaram sem energia elétrica. Em Odessa, quase 300 mil habitantes ficaram sem água corrente, devido aos cortes de energia. Os ataques russos contra a infraestrutura ucraniana provocaram a pior crise energética do país desde o início da guerra, com centenas de milhares de imóveis sem aquecimento e energia elétrica, em meio a temperaturas que, em alguns momentos, ficam abaixo de 20 graus negativos. Um jornal local disse hoje que a Rússia vai enviar petróleo bruto e combustível para Cuba. Na última segunda-feira, o Kremlin acusou os Estados Unidos de tentar sufocar a economia cubana por conta de bloqueios impostos pelo governo Trump. O país da América Central anunciou planos para racionar o combustível para tentar amenizar a crise. E o governo russo anunciou hoje o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país. A Rússia bloqueou o WhatsApp. O governo de Moscou confirmou nesta quinta-feira que tomou a decisão que afeta 100 milhões de usuários diante da relutância do aplicativo de mensagens em se adequar à legislação vigente. A suspensão veio depois de o órgão regulador da internet no país anunciar na terça-feira restrições graduais à popular plataforma Telegram, acusada de ter violado a legislação nacional. O Kremlin tentou nos últimos meses incentivar os russos a usar o aplicativo Max, uma plataforma nacional estritamente controlada. Também ameaçou uma série de sites com reduções forçadas de velocidade ou proibições diretas caso não cumpram as leis, incluindo as que exigem que os dados de usuários russos sejam armazenados dentro do país. Críticos de Moscou e defensores dos direitos humanos afirmam que as restrições russas são uma tentativa clara do governo de ampliar o controle e a vigilância sobre o uso da internet na Rússia, em meio a uma ampla repressão à dissidência durante a ofensiva na Ucrânia. O jornal norte-americano Wall Street afirmou que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos ordenou que um segundo porta-aviões seja preparado para seguir ao Oriente Médio. Segundo o jornal, o presidente Donald Trump ainda não deu uma ordem oficial para a saída do porta-aviões, mas autoridades confirmaram a preparação para que esse movimento aconteça em até 2 semanas. Estados Unidos e Irã se reuniram na sexta-feira em Omã para discutir o programa nuclear iraniano.
Na terça-feira, em entrevista ao site Axios, Donald Trump disse estar otimista com as negociações e afirmou acreditar em uma saída diplomática. Mas ele também não descartou uma ação militar. Trump disse: ou chegaremos a um acordo, ou teremos que fazer algo muito duro, como da última vez. Segundo a imprensa norte-americana, os Estados Unidos também pressionam o Irã a limitar o alcance de mísseis balísticos e a encerrar o financiamento a grupos armados no Oriente Médio. Porta-aviões americanos na região já não são novidades. No mês passado, Trump enviou o USS Abraham Lincoln. O republicano chegou a afirmar que a movimentação era para monitorar o governo iraniano de muito perto. A criação de empregos nos Estados Unidos superou a expectativa em janeiro. Foram 130 mil novas contratações. A criação de empregos nos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, ao mesmo tempo em que houve uma queda na taxa de desemprego. De acordo com o novo relatório do Departamento do Trabalho americano, 130 mil novas contratações foram registradas no primeiro mês do ano e o desemprego caiu para 4,3%. Os números reduzem as preocupações sobre o estado do mercado de trabalho sob as políticas econômicas do presidente Donald Trump. Analistas consultados pela MarketWatch tinham previsto 55 mil novos contratos e uma taxa de desemprego de 4,4%. O departamento adiou a divulgação do relatório, inicialmente prevista para o final da semana passada, por conta da recente paralisação parcial do governo federal americano. Os setores de saúde, assistência social e construção civil registraram aumento no número de empregados, enquanto os setores de finanças do governo federal sofreram redução. Desde que retornou ao poder no ano passado, Trump passou a aplicar um plano para diminuir o tamanho da administração federal. Desde o pico em outubro de 2024, o governo federal americano teve uma redução de 327 mil funcionários, o que representa 10,9% da força de trabalho. A OTAN anunciou o lançamento de uma nova missão para reforçar a presença no Ártico. A Organização do Tratado do Atlântico Norte vai lançar uma nova missão para reforçar sua presença no Ártico. A decisão é uma resposta às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia. Chamada de Sentinela do Ártico, a missão ressalta o compromisso da organização em proteger seus membros e manter a estabilidade em uma das regiões mais estratégicas e ambientalmente desafiadoras do mundo. A OTAN esclareceu que, em um primeiro momento, a iniciativa incluiria a coordenação de atividades já previstas por membros da aliança na região, como, por exemplo, exercícios por parte da Noruega e da Dinamarca. Copenhague declarou que vai fazer uma contribuição substancial, enquanto a Alemanha anunciou o envio de 4 caças de combate. O protocolo diz que devemos esperar pela reunião dos ministros de defesa, que começa amanhã, quando o assunto será melhor discutido. Mas posso dizer que o exército alemão, como no passado, também irá participar da primeira fase da Sentinela do Ártico. Posso confirmar que vamos contribuir com 4 caças Eurofighter e as correspondentes capacidades de reabastecimento aéreo. O que acontecerá além disso será acordado dentro da OTAN entre os parceiros quinta e sexta-feira. Ainda não está claro se a missão inclui o destacamento de novas capacidades militares na região ártica. No mês passado, Trump causou comoção entre os países europeus ao ameaçar tomar à força a Groenlândia sob soberania dinamarquesa, alegando motivos de segurança. O republicano argumenta que Rússia e China tentam assumir o controle da ilha ártica. A ideia de Trump provocou uma profunda crise na OTAN, mas ele recuou após alcançar um acordo quadro com o chefe da organização, Mark Rutte, no mês passado, que promete proteger os interesses de Washington na ilha. O secretário de Energia dos Estados Unidos disse que o embargo de Washington ao petróleo venezuelano chegou ao fim. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, se reuniu em Caracas com a presidente interina, Dulce Rodrigues. O secretário é a mais alta autoridade americana a visitar a Venezuela desde a intervenção militar de 3 de janeiro, que terminou com a captura de Nicolás Maduro. But I bring today a message from President Trump. He is passionately committed
Trago hoje uma mensagem do presidente Trump. Ele está apaixonadamente comprometido em transformar completamente a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela, parte de uma agenda mais ampla para tornar as Américas grandes novamente, para aproximar nossos países, para trazer comércio, paz, prosperidade, empregos e oportunidades para o povo da Venezuela e em parceria com os Estados Unidos. Jobs, opportunity to the people of Venezuela and in partnership with the United States. Os dois países não mantêm relações diplomáticas desde 2019, embora avancem na retomada desses laços. Estamos em um ponto de inflexão na história, declarou Wright após o encontro com Delcy, ao receber jornalistas em um hotel na capital venezuelana. O embargo imposto por Donald Trump ao petróleo venezuelano em 2019, durante seu primeiro mandato, essencialmente terminou, destacou o secretário. Segundo Delcy, o encontro abordou o estabelecimento de uma parceria produtiva de longo prazo, que permita uma agenda energética benéfica para ambos os países. A reforma trabalhista promovida pelo presidente argentino Javier Milei foi aprovada no Senado nesta quinta-feira e seguiu agora para a Câmara dos Deputados. Ontem, a capital Buenos Aires foi alvo de protestos massivos contra essa decisão. Diversos estabelecimentos foram completamente destruídos. Um grupo de manifestantes lançou pedras e coquetéis Molotov contra policiais em frente ao Congresso argentino, e os agentes responderam com gás e canhões de água, enquanto milhares de pessoas protestavam contra uma reforma trabalhista que está sendo debatida no Senado. Os manifestantes quebraram calçadas e lançaram pedras contra os policiais que cercaram o Congresso, no centro de Buenos Aires. O Senado argentino começou a debater, nesta quarta-feira, uma reforma trabalhista impulsionada pelo governo do presidente Javier Milei, em um cenário de fortes embates com a convocação de uma mobilização da principal central sindical. O projeto, para o qual o governo acredita ter apoio suficiente para aprovar em primeira instância, flexibiliza os contratos trabalhistas, reduz indenizações, facilita a demissão, limita o direito de greve e permite pagamento sem espécie, além do fracionamento das férias, entre outras mudanças. A Confederação Geral do Trabalho, a CGT, considera as propostas regressivas. O governo argumenta que esses pontos, somados à redução dos encargos sociais para o empregador, são estímulos à formalização em um mercado de trabalho com 40% dos trabalhadores na informalidade. As mudanças também permitirão reduzir os custos com litígios trabalhistas. A oposição e os sindicatos questionam que não há criação de empregos, porque a economia apresenta sinais de estagnação, queda do consumo e da produção industrial. Canadenses lamentaram o massacre que deixou 8 mortos. As autoridades revelaram a identidade da autora, uma jovem transgênero de 18 anos, que matou a mãe, o irmão e tirou a própria vida após o atentado na escola. Centenas de pessoas se reuniram na localidade canadense de Tumbler Ridge para acender velas em memória das vítimas de um dos ataques a tiros mais graves que o país já sofreu. O clima era de tristeza e revolta na pequena cidade de 2.400 habitantes. As escolas devem ser seguras. As escolas devem ser seguras porque estamos cuidando das novas gerações, das novas mentes deste país. Por favor, nos ajudem. Please, help us. A polícia identificou a agressora como Jessie Van Rootseller, uma mulher transgênero de 18 anos com histórico de problemas de saúde mental. Ela matou a mãe e o meio-irmão em uma residência. Depois fez outras 6 vítimas, incluindo 5 menores, em uma escola local de ensino médio. Em seguida, tirou a própria vida. Mais de 20 pessoas também ficaram feridas e algumas seguem entre a vida e a morte. A polícia ainda não conseguiu determinar o motivo do massacre. Ataques a tiros em escolas são pouco frequentes no Canadá em comparação com o vizinho Estados Unidos. Esta tragédia é uma das mais violentas do país, após um atentado em 2020 na Nova Escócia, que tirou 22 vidas e levou à proibição de fuzis de assalto. A seguir, menina de 13 anos sofre estupro coletivo em São João do Meriti. E adolescente faz 4 jovens reféns no Rio de Janeiro. O mês de fevereiro é sempre lembrado por festas nas ruas, mas é um período de grande conscientização de lutas silenciosas que pessoas travam dia após dia.
No Fala Deputado de hoje, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega traz os detalhes sobre algumas dessas lutas e alertas para os cuidados pessoais. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Eduardo Nóbrega. É uma alegria falar com você na Rede Gospel. O mês de fevereiro é marcado por duas cores que representam cuidado, informação e empatia. São campanhas de conscientização que lembram que muitas pessoas estão enfrentando lutas silenciosas e que o apoio da família e da sociedade faz toda a diferença. O Fevereiro Laranja chama a atenção para a leucemia. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de sucesso no tratamento. E existe um gesto simples que pode salvar vidas: o cadastro para doação de medula óssea. Muitas vezes, um doador compatível pode ser a esperança que alguém espera há anos. Já o Fevereiro Roxo alerta para o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. São doenças que nem sempre aparecem por fora, mas que impactam profundamente a rotina de quem convive com elas e de suas famílias. Por isso, acolher também é uma forma de tratamento. Informação salva vidas. Quanto antes investigar, melhor para cuidar, acompanhar e garantir mais qualidade de vida. Se você percebe algo diferente na sua saúde, procure ajuda médica. E se conhece alguém que enfrenta uma dessas condições, esteja presente. Às vezes, o que mais cura é saber que não está sozinho. Fevereiro é um mês de atenção, empatia e cuidado com a vida. Antes de encerrar, me segue lá no Instagram, @Dr. Eduardo Nóbrega. Lá eu mostro o dia a dia do mandato e o trabalho que estamos fazendo por você. Meu gabinete também está de portas abertas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se preferir, pode chamar no WhatsApp 11 95875 6545. Lá você conversa comigo e manda a sua opinião. Vamos caminhar juntos. Te espero. Uma adolescente de 13 anos denunciou ter sido vítima de estupro coletivo após ser abordada por homens armados em uma comunidade em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ela também relatou ter sido atingida por um disparo de raspão na cabeça. Criminosos teriam confundido a menina com a namorada de um traficante rival. A Polícia Militar informou que agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de violência sexual contra uma menor na localidade conhecida como Pedrinhos, em Vilar dos Teles. A vítima relatou à polícia que estava em uma praça da região acompanhada de uma amiga quando foi abordada por um grupo de homens, que a forçaram a entrar em um veículo. De acordo com a denúncia, 7 homens armados estariam envolvidos no crime. 5 deles teriam participado do estupro. A jovem disse ainda que sofreu um disparo de arma de fogo de raspão na cabeça e que foi ameaçada para não denunciar o crime. Segundo ela, os suspeitos afirmaram que caso o estupro fosse comunicado às autoridades, seus familiares seriam mortos. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente estava em um baile funk de uma facção rival e morava em uma área controlada por outro grupo criminoso. Quando ela retornou para casa, criminosos onde ela residia teriam descoberto e cometido a violência. As investigações revelaram que os criminosos só pararam as agressões após um dos envolvidos receber uma ligação afirmando que a vítima não era o alvo dos bandidos. Segundo a polícia, 7 pessoas participaram do crime, incluindo uma mulher que segurou a vítima. Entre os homens que cometeram a violência estava um adolescente. Um suspeito foi morto por bandidos e outro preso depois de ser espancado por criminosos. Uma menina de 8 anos foi baleada na cabeça em uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Valentina da Costa passou por cirurgia, mas a bala continua alojada na região frontal da cabeça.
O ataque aconteceu quando ela e o pai chegavam em casa. Ninguém foi preso e o carro usado pelos criminosos também não foi localizado. Uma adolescente fez 4 jovens reféns dentro de uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. O BOP foi chamado e conseguiu negociar a liberação. Ninguém ficou ferido. O incidente começou após uma discussão entre um grupo de jovens dentro de um alojamento. Segundo as primeiras informações, uma das adolescentes passou a ameaçar outras 4 e as manteve dentro do espaço. A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foram chamados. Os agentes iniciaram as negociações e, após um tempo, as 4 adolescentes foram liberadas sem ferimentos. A jovem foi encaminhada para a 37ª Delegacia de Polícia da Ilha do Governador. Uma operação envolvendo os poderes de São Paulo foi deflagrada nesta quinta-feira contra uma organização criminosa chinesa ligada ao primeiro comando da capital. O grupo é suspeito de lavar dinheiro através de produtos eletrônicos. Mais de R$1 bilhão foi sonegado em apenas 7 meses. O principal alvo da operação foi o grupo Canup Brasil, uma empresa chinesa que atua há 20 anos no Brasil, comercializando equipamentos como computadores. O objetivo da quadrilha com a lavagem de dinheiro era o de sonegar impostos e driblar os órgãos de controle. De acordo com as autoridades que coordenam a operação Dark Trader, o grupo sonegou mais de R$1 bilhão em 7 meses. A Canup usava sua plataforma digital de comércio online para comercializar os produtos eletrônicos, mas ao invés de o dinheiro da venda ir para ela, seguia para as contas 4 empresas de fachada, 2 delas ligadas ao PCC. Um membro do PCC e uma funcionária do grupo Canup foram presos. Um dos donos da empresa está na China e não foi detido. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e o GAECO foram às ruas para uma operação contra 2 policiais suspeitos de cobrarem propina para interferir em investigações e negociar cargos. Eles teriam recebido mais de R$1,5 milhão para interromper uma ação contra o tráfico internacional de drogas. A investigação é baseada em dados extraídos de celulares apreendidos em outra operação. Segundo os documentos, as mensagens revelaram diálogos de Tânia Aparecida e Carlos Huerta sobre o pagamento de propinas e interferências em apurações internas. Os policiais teriam usado as funções para obter informações privilegiadas em sistemas da corporação e assediar delegados responsáveis por investigações disciplinares. Entre os episódios citados estão negociações para custear viagens de luxo a Dubai e o pagamento de valores em dinheiro para garantir benefícios administrativos, como transferência de unidades e gestão de férias. A Justiça determinou o afastamento imediato dos investigadores, a suspensão das atividades como sócios da empresa e proibição de acesso a redes sociais e aplicativos de mensagens. A decisão se baseou em investigações que apontam o envolvimento em um esquema de recebimento de propinas estimado em R$1,5 milhão para interromper a Operação Alfaiate, que apurava o tráfico de drogas. Os pagamentos, segundo as apurações, teriam sido feitos por narcotraficantes ligados a uma organização criminosa e intermediados por advogados. O secretário de governo de Itumbiara, em Goiás, atirou e matou os 2 filhos pequenos e depois tirou a própria vida, depois de descobrir uma suposta traição. Thales Naves Alves, de 40 anos, trabalhava como secretário do governo da prefeitura de Itumbiara, no estado de Goiás. Ele publicou nas redes sociais uma foto com os filhos e também uma carta de despedida. Nessa carta, Thales fez declarações de amor aos filhos e relatou que a esposa dele saiu da cidade com destino a São Paulo para se encontrar com uma pessoa. No texto, ele pede desculpas e diz que tentou salvar o casamento. Segundo a polícia militar, Thales atirou contra os 2 filhos e tirou a própria vida logo em seguida. O filho mais velho, de 12 anos, não resistiu e morreu na hora. O mais novo, de 8 anos,
chegou a ser levado para um hospital. Passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu. Thales Machado era casado com a filha do prefeito Dione Araújo, que passou mal após saber da tragédia. O chefe da comunicação social de Itumbiara, Erivaldo Maximino, disse na tarde de hoje que o político nem sequer foi hospitalizado e descartou as mentiras que circulavam nas redes sociais. O governador do estado, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama Gracinha se manifestaram sobre a morte do secretário e dos filhos e disseram estar profundamente consternados com a tragédia. Em nota, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de 3 dias, a partir desta quinta-feira, pelo falecimento do secretário. Durante o período, os atendimentos ao público ficam suspensos nos órgãos da administração direta e indireta. E no próximo bloco, o julgamento das Big Techs e os gols do Campeonato Brasileiro. Centenas de peixes-boi se aglomeraram nas águas quentes da Flórida para sobreviver às baixas temperaturas nos Estados Unidos. É tanto peixe-boi junto que quase não sobra espaço. Mas essa aglomeração tem motivo: sobrevivência. Estes animais foram parar na chamada Lagoa dos Peixes-Bois, na Flórida, para fugir das águas geladas do resto do estado. Os peixes-bois não sobrevivem em águas abaixo de 20 graus Celsius, então conforme as temperaturas começam a baixar, os peixes-bois ao longo da costa da Flórida começam a procurar refúgios de águas quentes, como aqui a Lagoa dos Peixes-Bois. O inverno deste ano nos Estados Unidos tem sido severo, com temperaturas muito abaixo do normal, inclusive na Flórida. Acho que tem 261 deles aqui hoje. Estão todos aproveitando o calor dentro d'água. É lindo. A Lagoa dos Peixes-Bois possui um sistema elétrico de aquecimento que deixa a temperatura ideal para a sobrevivência dos animais. Este mamífero dócil chega a pesar 1.600 quilos. Tamanha fofura concentrada só pode gerar imagens de impressionar. O CEO do Instagram, Adam Mosseri, rejeitou as acusações de vício clínico nas redes sociais. A Google e também a Meta enfrentam um julgamento de dependência nas crianças. O CEO do Instagram, Adam Mosseri, rejeitou a noção de vício clínico em redes sociais durante um julgamento histórico contra o Google e a Meta, que busca determinar se as empresas projetaram as plataformas para causar dependência em crianças. A Meta, dona do Instagram e Facebook, e YouTube, pertencente ao Google, estão sendo processados por tentarem viciar usuários mais jovens para obter lucro. O cerne do julgamento são os algoritmos e os recursos de personalização, acusados de incentivar a visualização compulsiva. Mosseri afirmou que é importante diferenciar entre vício clínico e uso problemático, ao ser questionado pelo advogado da acusação, Mark Lanier. O conceito de dependência é fundamental neste julgamento civil, que gira em torno da queixa de uma jovem de 20 anos, identificada como Kaylee GM, que alega ter sofrido graves danos mentais após se tornar viciada em redes sociais na infância. Em suas alegações iniciais, o advogado da Meta, Paul Schmidt, argumentou que o estado psicológico deteriorado se devia a problemas familiares. Mosseri, que lidera o Instagram desde 2018, foi a primeira figura importante do Vale do Silício a comparecer perante o júri de 12 membros e rejeitou a noção de que a Meta priorizou seus lucros em detrimento da segurança dos usuários. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, vai depor dia 18 de fevereiro e o CEO do YouTube, Neil Mohan, no dia seguinte. A autora testemunhará nas próximas semanas. O TikTok e o Snapchat, também réus no processo, assinaram um acordo de confidencialidade antes do julgamento, que deve durar até 20 de março. O resultado deste caso estabelecerá um precedente para as dezenas de processos que as empresas de mídia social enfrentam. Um atleta ucraniano foi desclassificado nesta quinta-feira das provas de skeleton por homenagear os mortos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Desclassificado após se recusar a cumprir as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional sobre a expressão dos atletas. O ucraniano Vladislav Herashkevich, que pretendia usar na competição um capacete com imagens de atletas mortos durante o conflito com a Rússia, está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026.
Em um comunicado nesta quinta-feira, o COI confirmou que o atleta não vai participar das provas de skeleton. De acordo com o comitê, Herashkevich teve um encontro com a presidente do COI, Kirsten Coventry, que ofereceu que o capacete fosse exibido na zona mista, ao final da descida, mas não foi possível chegar a um entendimento. O que eu queria propor, e o que propus a ele esta manhã e ao pai dele, foi que poderíamos encontrar maneiras, porque ele também disse que durante a descida fica desfocado, não dá para ver direito. Então eu disse, ok, com base nisso, será que poderíamos encontrar uma solução em que pudéssemos prestar homenagem com o capacete antes de ele competir? Depois, assim que ele terminar a prova, indo para a zona mista, onde dá para ver as imagens, porque ele tem toda a razão, ficaria desfocado durante a descida. Então, será que poderíamos encontrar outra solução em que os homenageados pudessem estar lá de uma forma bonita? E, infelizmente, não conseguimos chegar a essa solução. O COI chegou a tentar achar um meio termo e propôs na terça-feira que o ucraniano utilizasse uma braçadeira preta e não um capacete cinza com imagens de vários compatriotas falecidos na guerra. Em uma mensagem na rede social X, Herashkevich defendeu seu ponto de vista e afirmou: "Este é o preço da nossa dignidade." Ontem foi dia de Brasileirão. São Paulo venceu o Grêmio por 2-0. O São Paulo entrou em campo na noite de ontem contra o Grêmio no Morumbi. E esse time não era visto há muito tempo. O tricolor paulista apresentou um bom futebol e muito entrosamento. Aos 21 minutos da primeira etapa, o goleiro Everton deu um soco no rosto do jogador do tricolor. Pênalti marcado. Lucas Moura foi para a bola e abriu o placar. A partida ficou ainda mais tranquila para o São Paulo no início da etapa final. Com 1 minuto de jogo, Wagner Leonardo agarrou o atacante Caleri e, como já tinha um amarelo, acabou sendo expulso. O tricolor controlou a partida e chegou ao segundo gol aos 13 minutos. Lucas Moura achou Luciano, que deixou Caleri sozinho na cara do gol. O Bahia venceu o Vasco com gol de Luciano Juba. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.